semana e é sempre melhor, bem mais divertido quando temos companhia, não é? Ó quem chegou! Denilson Show, aquele bom dia, aquele ótimo começo de semana, com seleção, mas de olho no retorno da Série A também. De olho no retorno da Série A. E a Série B, o bicho pegando. A Série B tá indefinida para ver quem vai fazer companhia pro Santos na elite do futebol no ano que vem. É isso aí. E é uma briga boa, principalmente ali contando Ceará Sport. Acho que Mirassol e Novo Horizontino, até pela campanha que fizeram, merecem muito, porque realmente trabalharam bem ao longo do ano, mas tá indefinido. Isso tá pegando. Bom, assuntos pra sequência. Antes, Dedê, vamos chamar o William Tales, diretamente de Salvador. Aí, olha só, ele está lá na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova. Vai contar pra gente um pouco mais dessa preparação. Olha que eu gostei do jogo do Uruguai com a Colômbia. Que time aguerrido, vai dar trabalho pro Brasil. Perdemos na ida, porque eu digo que tem ida e volta, não é? E agora é a volta. Então, William, pra você, aquele bom dia diretamente de Salvador. Conta tudo aqui no Jogo Aberto. E friozinho gostoso aí, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Realmente sol a pino aqui em Salvador, nesse último dia de preparação da seleção brasileira, de olho na partida contra o Uruguai, amanhã às 9h45 da noite aqui na Arena Fonte Nova, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o treino de hoje é aqui na Arena Fonte Nova mesmo, aquele famoso reconhecimento do gramado, né? Depois de 2 treinos no Barradão, no sábado e no domingo, a seleção vem aqui para a Arena Fonte Nova para já conhecer o palco da partida de amanhã. Também teremos coletiva com o técnico Dorival Júnior. Apenas o Dorival vai falar nesta segunda-feira, a coletiva começando ali por volta das 3h30 da tarde, 5 horas do treino, com aqueles 15 minutinhos de praxe. No fim de semana, como eu disse, os treinos foram lá direto do Barradão, com o detalhe de que no domingo o treino foi aberto para a presença da torcida. Tivemos alguns torcedores presentes na arquibancada do Estádio do Vitória, acompanhando esse treino da seleção, e também muitos torcedores presentes na porta do hotel da seleção, tanto no sábado como no domingo. Depois de um desembarque um pouco mais tímido da seleção aqui em Salvador, a torcida se fez presente no fim de semana. Os jogadores foram lá para receber os torcedores, né, para tirar aquela foto, assinar a camisa. Então, aquele momento muito bacana. E falo sobre isso porque esse assunto torcida dominou muito a coletiva de ontem, principalmente a coletiva do Marquinhos, o capitão da seleção brasileira, o atleta com mais jogos pela seleção entre todos os convocados, falou sobre esse assunto e fez um pedido um pouco mais forte, né, para que não abandonem a seleção brasileira, para que continuem confiando na seleção brasileira. Então, um pedido um pouco mais forte aí do capitão da seleção, feito aqui em Salvador, né? Existe muito aquela imagem de que no Nordeste todas as capitais, todas as cidades apoiam muito a seleção brasileira, mas aqui em Salvador o pessoal é um pouco mais rigoroso, viu? Aqui em Salvador talvez a gente tenha a capital mais rigorosa com a seleção de todo o Nordeste. Então, vamos aproveitar para ver um resumão disso e de muito mais dessa preparação da seleção brasileira nesse fim de semana aqui em Salvador. Com o elenco completo, a seleção realizou neste domingo o penúltimo treino de olho na partida contra o Uruguai, nesta terça-feira na Arena Fonte Nova. Desfalque na atividade de sábado por causa de um desconforto intestinal. Gerson treinou normalmente e não preocupa, assim como André, o único baiano entre todos os convocados. Recuperado das dores no quadril que lhe tiraram da partida contra a Venezuela, o volante está ansioso para vestir a amarelinha pela primeira vez na sua terra natal. Acho que para mim é um jogo muito diferente. Tá jogando aqui na minha terra, vestindo essa camisa. Fiquei muito feliz quando eu escutei meu nome na convocação. Por minha família toda vai estar aqui. Creio que é um momento muito especial. E em questão do jogo, é um jogo muito diferente, que foi da Copa América. O professor Dorival tinha pouco tempo. Agora nosso time conseguiu evoluir mais, nosso time está conseguindo pedir o que o Dorival está implantando. Então tenho certeza que esse jogo o Brasil está muito mais preparado, em um momento muito melhor do que nos jogos anteriores.
A única mudança certa do time será na lateral direita. Sem Wanderson suspenso, Danilo deve reassumir a titularidade. Mas para não ficar sem opção no banco, Dorival Júnior convocou pela primeira vez o lateral Dodô, da Fiorentina. Era um momento que eu estava esperando muito, de chegar à seleção principal, era um sonho já, e agora é só dar continuidade. Quem também não vê a hora de estrear com a seleção é Léo Ortiz. Mesmo presente em outras convocações, o zagueiro nunca entrou em campo com a camisa amarelinha. Mas a tendência é de que Gabriel Magalhães e Marquinhos sigam como titulares. Sempre tem aquela certa ansiedade para uma estreia, mas o meu trabalho é vir aqui, me preparar e estar pronto, estar à disposição do Dorival. O meu trabalho e a minha mentalidade é chegar aqui e estar preparado para qualquer momento poder estrear. Na lateral esquerda, Dorival chamou Alex Telles para o lugar do contundido Guilherme Arana, mas Abner deve continuar no time titular. Convocado pela segunda vez na carreira, o lateral estreou na seleção como titular na última data FIFA e segue firme entre os 11. Estou tendo uma sequência de 3 jogos e está sendo importante para mim ter esses minutos. Estar representando a seleção é muito bom. E acho que o trabalho está sendo construído, né? Tanto eu quanto a seleção está numa constante evolução. Acho que a gente está encontrando a nossa metodologia de jogo e acho que estamos evoluindo a cada jogo, sim. Conhecida como a capital nordestina mais rigorosa com o Brasil, Salvador está recebendo um jogo da seleção pela primeira vez em 5 anos. O último encontro foi no empate sem gols com a Venezuela pela Copa América de 2019, com direito a vaias e gritos de olé para o adversário. E para muitos, essa desconfiança continua. A seleção brasileira está deixando muito a desejar. Pode até se classificar porque estendeu o número de vagas para a Copa do Mundo. Mas quando chega lá, infelizmente, o futebol desempenhado hoje pela nossa seleção vai nos decepcionar novamente. Não te convence, mas não dá vontade de assistir? Não. O meu jogo é o Bahia, sou Bahia. Mas o capitão Marquinhos pediu um voto de confiança para o torcedor. Não abandona a seleção brasileira. Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Vestir a camisa da seleção brasileira é um momento, é um privilégio, para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade. Vejo minha família, vejo os meus filhos, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui. E se depender dessa galera, apoio não vai faltar. Durante todo o fim de semana, os torcedores marcaram presença na frente do hotel onde a seleção está hospedada e fizeram a festa esperando pela chegada dos jogadores. E em busca dessa reconexão com a torcida, muitos jogadores foram atender a multidão de fãs. Muito importante, muito emocionante receber esse apoio, muito legal. Sim, muito feliz, muito bom esse carinho aqui. Muito feliz o apoio da torcida, a seleção se voltar a conectar com a torcida brasileira, então é muito feliz, fico muito feliz. É sempre bom receber o carinho da torcida aí, isso mostra que eles estão com a gente, sem dúvida eles vão encher o estádio lá, pra gente poder arrepiar no próximo jogo. Cara, é sempre importante estar recebendo o carinho deles, que a gente joga por eles, então é muito importante. E a gente fica muito feliz, por eles estar aqui, torcendo pela gente, e a gente vai retribuir eles dentro de campo, se Deus quiser, fazer um grande jogo, sair com uma vitória. Bom, pelo menos dá pra ver que o ambiente na seleção brasileira, entre os jogadores, comissão técnica, é bem positivo. Acho que ainda falta mais espetáculo, mais entrosamento, todas as coisas. Agora, o Marquinhos pediu uma trégua, disse que a seleção precisa ser abraçada, que as pessoas precisam apoiar mais. Acho que o problema não é a falta de apoio, é a decepção que a seleção foi causando nos últimos 10 anos, talvez, ou desde o pentacampeonato que lá estava você. Sim. E eu entendo a declaração do Marquinhos, porque o jogador ele acaba sentindo esse afastamento do torcedor. Mas como é que você vai recuperar, Marquinhos e seleção brasileira, o carinho do torcedor? Fazendo o que você acabou de falar. Jogando bem, convencendo, dando espetáculo, porque historicamente o Brasil jogou dessa forma. Você pedir para o torcedor apoiar, acreditar, ter confiança na seleção, se a hora que ele vê o jogo, a seleção não consegue corresponder a esse sentimento que o torcedor tem. Aonde o Brasil vai, onde o Brasil pisa, sempre é muito bem recebido pelo torcedor, até a hora do jogo, até os 10 minutos, até os 15 minutos. Se o Brasil não consegue retribuir isso dentro de campo,
fica difícil pedir o apoio do torcedor. Eu fico pensando às vezes, será que aquele torcedor que vai para a porta do hotel é o mesmo que paga ingresso, que ganha um camarote? Será que é o mesmo? Porque aquele torcedor lá na rua, parece que quando ele vê o uniforme da seleção brasileira, abraça, apoia, quer tirar foto, aquela coisa toda. Mas dentro de campo, em qualquer lugar, e olha que a seleção gira o país. Exato. Eu não vejo essa mesma aproximação. Eu acho que tem a ver muito com o futebol que a seleção brasileira vem jogando. Quando você começa a jogar bem, e às vezes não é nem ganhar um placar elástico, é jogar bem, ter um pouco mais de disposição, tecnicamente fazer um jogo vistoso. Isso aí vai fazer com que a seleção fique mais próxima do torcedor. Puxa, contra a Venezuela, depois do primeiro tempo, eu pensei que seria um jogo bem completo. Exato. E acabamos só empatando, não é? Já mais seleção brasileira, agora Santos, campeão da Série B. Tudo bem que não ganhou do CRB, perdeu em casa por 2-0. O problema todo é que a pressão segue para cima do Fábio Carille. Foi uma relação conturbada ao longo de toda a temporada, bancada pelo presidente Marcelo Teixeira. Mas o Peixe é campeão da Série B e o mais importante, está de volta à elite do futebol e traz a camisa 10 com ele. De volta. Lavandeira e Cleiton bem que tentaram acabar com a festa santista, marcaram os 2 gols da vitória do CRB. Só que as comemorações começaram antes mesmo da bola rolar. Não conseguiram acabar com o samba. Com o empate do Novo Horizontino no sábado, o Peixe entrou em campo com a faixa de campeão. Na hora do jogo do Novo Horizontino e Paysandu, estávamos ali todos no jantar. E realmente, quando acabou o jogo, veio um alívio para todos, assim, do objetivo alcançado. À noite, a gente já viu o pessoal muito solto, muito relaxado, muito desconcentrado. Tentei, hoje pela manhã, na minha preleção, falar disso, né, de terminar, levantar a taça com uma vitória para deixar o título mais bonito. Mas a gente entrou muito relaxado contra um time que tinha um objetivo. Apesar de não balançar as redes, foi do Santos a jogada ensaiada mais bonita da partida. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a Vila simplesmente parou. Enquanto Pituca estendia a camisa do Rei Pelé, que foi deixada no vestiário nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida esticou pela primeira vez a faixa da maneira correta. Foram 347 dias de ponta cabeça. Foi um ano difícil, né? Bastante tenso. A gente sabe da cobrança que é vestir a camisa do Santos e a cobrança de subir para a Série A, né? Mas acredito que a gente alcançou todos os objetivos, ainda com título na Série B. E agora é descansar, né? Descansar. Esse é o pensamento para depois a gente pensar no ano que vem. Dentro de campo, o Santos não jogou por música em sua última apresentação em casa desta temporada. Chances até existiram. A derrota por 2-0 não mudou o resultado final. O Peixe saiu de campo do mesmo jeito que entrou, campeão da Série B. Fim de jogo, fim da ansiedade. Feliz demais, né? Feliz por ter concretizado esse ano, não só com acesso, que era um dos objetivos, talvez o maior, e coroar esse acesso com o título, com o troféu, muito importante, né, para um todo. Então estou muito feliz, né, espero que, de fato, a partir do próximo ano, 2025, seja muito melhor do que foi esse ano. O Santos ainda tem um compromisso nesta Série B de Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Sport fora de casa. Mas os objetivos já foram todos concluídos com certo sucesso. Podemos já pensar então em 2025 e a dúvida já surge para este projeto futuro dentro do banco de reservas. Isto porque Fábio Carille foi vaiado durante quase os 90 minutos nesta derrota para o CRB. Tudo pode acontecer no futebol. Eu já vi cada reviravolta, pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão, né? Então tudo pode acontecer. O negócio é continuar... Que todos aqui tenham a convicção de que seja o melhor para o Santos. Não é o melhor para mim, nem o melhor para o presidente, é o melhor para o Santos. Né, para que tudo comece a direcionar o quanto antes aí para 2025. O único acorde desafinado das arquibancadas se voltava única e exclusivamente para Fábio Carille. O treinador tem o cargo ainda indefinido para 2025. A pressão começou antes mesmo do apito soar.
Na resposta sobre sua permanência, apenas 2 palavras. Segue indefinido. Indefinição, inclusive, é um bom resumo para 2025. O presidente Marcelo Teixeira falou a respeito de reforços. Neymar, Gabigol, não custa sonhar. No caso do Gabriel, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo para esses estudos. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar. Enquanto Neymar não aparece, o santista tem tempo para refletir em cima do difícil ano da estreia na 2ª divisão. Resta aprender com os erros. Bola pra frente, o som tem que continuar. Foram dias de luta, agora que venham os de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Que maravilha, hein? Agora sim, tem que comemorar, tem que valorizar o acesso, o retorno à Série A, título da Série B. E daqui a pouquinho o presidente Marcelo Teixeira do Peixe vai conversar ao vivo aqui com o Denilson, comigo no Jogo Aberto. Mas é uma festa que o torcedor, ele sente alívio, felicidade. É um pesadelo para uma equipe que nunca tinha caído. Um dos clubes mais tradicionais do mundo. O Santos é respeitado, tem história, tem ídolos, tem camisa, tem torcida, tem tudo. E agora volta a elite e tem que voltar já pensando em outro planejamento. Em outro planejamento, o torcedor já está cobrando uma posição na Libertadores de 25, né? Nesse caso para de 26, né? O Santos voltando na Série A. Foi um ano difícil para o Santos, porque o primeiro semestre foi um ano muito bom. O Santos fez um campeonato paulista muito interessante, aí aumentou a expectativa do torcedor, e aí vem a Série B, um ano sempre muito complicado, um time grande jogar na Série B. E eu aproveito já para dar um bom dia muito especial para o Marcelo Teixeira, para o nosso repórter Univaldo Decilo. A partir de agora, essa dupla vai bater aqui um papo com o Denilson, comigo. Em primeiro lugar, Decilo, eu quero dizer para o presidente que nós conversamos bem no começo da temporada e tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E hoje tem que celebrar sim, presidente. Eu sei que está planejando, tem conversas, está de olho no mercado, mas a importância de estar de novo na elite do futebol brasileiro, essa para o Santos é fundamental. Então, para vocês, tudo de bom. Vamos trocar uma ideia por aqui, hein, Decilo? Sem dúvida nenhuma, Renata. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando a gente chegou, né? Quando a gente encontrou o presidente aqui. Eu estive o dia que ele foi eleito, muita emoção, quando vieram até as lágrimas, né, presidente? Abraço para você, Renata, para o Denilson, para todo mundo ligado no Jogo Aberto. As lágrimas em função da camisa 10 que estava momentaneamente aposentada e voltaria em 2025 com o acesso do time. E todas as metas foram atingidas. Não deve ter sido fácil, porque a gente acompanhou de perto, né, presidente? Lhe dar os parabéns ao vivo, como a Renata falou, pelas metas cumpridas, pela volta de um time que não pode ficar longe, né, da elite, é o lugar do Santos, e falar sobre esses planejamentos de 2025. Começaria, daqui a pouco a gente vai passar para a Renata, para o Denilson, começaria te perguntando algo que você já deve ter respondido várias vezes, presidente, sobre Neymar, sobre Gabigol, sobre novos jogadores. Neymar está conversando lá com o Al Hilal, o pai dele. Há possibilidade, planejamento em cima disso, presidente? A partir de um rompimento? Boa tarde. Boa tarde, Nivaldo, Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Primeiro, agradecer todo o apoio, toda a atenção, todo o carinho que nós tivemos. Você citou bem, desde o momento do nosso processo eleitoral. Nós estivemos juntos, demos os primeiros depoimentos à Band e em seguida demos a nossa primeira entrevista também
a Renata no Jogo Aberto. A primeira entrevista com o presidente eleito foi no Jogo Aberto. E nós declarávamos a minha admiração pela Renata, pelo Denilson, por todos, pelo Zagalli, que é santista também, que toda hora me manda mensagens aqui cumprimentando e cobrando, exigindo como santista. E nós sempre estivemos muito relacionados com a Band, né? Nós tínhamos até um trabalho, um projeto visando o Campeonato Brasileiro da B, mas por algumas circunstâncias elas não foram confirmadas. Mas a nossa relação com a Band é muito próxima de história e continuará sendo assim. Num futuro próximo nós continuaremos muito ligados. E agora também, ao confirmar o título e automaticamente o acesso, estamos também fazendo essa entrevista ao vivo. Escutava aqui no áudio uma voz semelhante, eu conheço essa voz da entrevista que foi dada ontem no jogo, abordando exatamente o Gabriel, o Neymar e outros reforços, e decidimos já fazer definitivamente o planejamento visando 2025. Então, ainda hoje, nós já autorizamos o departamento a conversar com o Fábio Carilli, definir a sua situação. Queremos definir hoje mesmo essa situação, independente, porque a prioridade, a preferência é o contrato do Fábio, mas não, óbvio, hoje cravar que o Fábio manterá esse trabalho. Dependerá do que eles estão conversando, daquilo que está sendo dialogado, para a gente ter a certeza de que essa decisão é uma decisão que favorecerá a ambas as partes. É nítido que existe uma insatisfação por parte do torcedor, de uma parte da torcida, e o Santos sempre manteve uma coerência, uma lógica, um respeito ao profissional, aos contratos e, acima de tudo, pela certeza daquilo que estava programado e foi alcançado. Então, nós programamos algo que, com a comissão técnica, com esse grupo de jogadores, ela foi de sucesso alcançada. Agora sim, para 25, nós temos que fazer uma outra avaliação com critérios e responsabilidades de todas as partes, no intuito de que, se nós seguramos e sustentamos, no caso o Fábio e toda a comissão técnica e esse grupo de jogadores, a partir de agora nós temos que virar a página, né? Virar, porque 2025 é um desafio, aí sim, à altura dos padrões do Santos Futebol Clube. Série B já ficou para trás, já é uma página virada na qual esperamos nunca mais que isso aconteça na história de um clube da grandeza do Santos. Para que isso aconteça, não aconteça mais, nós temos que ter as decisões corretas para que nada venha a prejudicar o Santos. Nós temos, diferente de 2024, 3 competições, Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro da Série A, então exigirá da diretoria esforços para que a gente melhore essa situação. Presidente, só um minutinho, nós vamos fazer aquela virada de rede, tem um merchan aí, né, Renata? A gente já volta aqui. O Santos tem os patrocinadores, nós também aqui. O Ronaldo Giovanelli está chegando para dar um recado especial. Recadinho agora e, na sequência, muito mais da entrevista com o presidente Marcelo Teixeira, que está comemorando a volta à Série A. Ronaldão. E sempre coisa boa, bebida, Renata. Valeu, obrigada, Ronaldão. Divisão de rede. Seguimos aqui com o Marcelo Teixeira. Muito bem, agora é fato, o Santos está novamente na elite do futebol brasileiro. A camisa 10 retorna ao domínio público da torcida, da imprensa. O Nivaldo Decilo está junto com o presidente Marcelo Teixeira do Peixe. E Decilo, já queremos saber sobre essa situação do Neymar, até porque o presidente do Botafogo deu uma declaração que o Botafogo hoje tem o dinheiro da SAF, tem recursos, mas que ele não contrataria o Neymar por conta desse histórico de lesões. Eu quero saber se o presidente pensa nisso, se só pensa na história, na ligação do Neymar com o Santos. Como é que está esse vínculo e essas conversas por enquanto? Renata, vou dizer antes para você o seguinte, a gente aproveitou esse intervalo técnico nosso aí, olha quem chegou aqui, olha a taça.
campeão brasileiro da Série B, o Santos, meta atingida. Está aqui a taça do meu lado e do outro lado, aqui do meu lado esquerdo, está o presidente, que pode falar sobre isso. Eu só queria, como a gente interrompeu aquela tua conversa inicial com a gente, presidente, depende hoje só do Carille de ficar? Na avaliação do presidente, ele continua? Não, não depende só dele, depende desse diálogo que nós vamos ter, que já deve estar acontecendo, né? Para que a gente consiga, já definindo a comissão técnica, automaticamente pensar no último jogo, que é natural desse compromisso do Campeonato Brasileiro deste ano, que é contra o Sport em Recife, mas já iniciar imediatamente, como nós já temos o esboçado o planejamento, mas ir definitivamente ao mercado. Eu vou passar para o estúdio, mas a Renata já adiantou essa questão do Neymar. Como é que está isso, essa conversa? Foi do Neymar que ela falou? Foi do Neymar, né? Exatamente. Que interessa, o Botafogo também tem grana, o Botafogo, como é que foi? Não, eu disse isso ontem, né? Eu acho que a gente tem que ter uma cautela, né, Renata, porque existe um compromisso existe hoje um compromisso firmado entre o clube árabe e o jogador. Então, o Santos apenas acompanha esse processo de uma forma assim muito direta para ver o desfecho, de que maneira acontecerá, se ele permanecerá a partir de janeiro visando a conclusão do seu contrato até junho ou não. Mas eu fico surpreso porque eu vejo pelos noticiários presidente de um clube, a presidente do outro, todos já afirmando que o atleta vai vestir a camisa do Santos, né? Então vamos com... Eles têm mais informações do que o próprio presidente. Tá certo. Renata, é com você, querida. Então, na verdade, só aqui retificando, justamente eu citei o presidente do Botafogo, que declarou que não contrataria o Neymar por conta do histórico de lesões recente. Claro, o Neymar tem um salário altíssimo, é um jogador valorizado, é estrela da seleção brasileira, até agora continua sendo presidente, mas ele tem um carinho pelo Santos. Ele já fez chamada de vídeo, ele já foi na Vila, ele já participou do vestiário, já cumprimentou o Carille. Independentemente se ele vem ou não, o vínculo que a sua gestão e o Neymar estabeleceram é muito forte. São fortes, né, Renata? E vou além, independente dessa definição. Eu propriamente, como não presidente, como torcedor, eu lembro, e vocês também, só um caso, um exemplo assim rápido do Robinho. Em 2010, quando ele retornou ao Brasil, estava na Europa, visando o quê? A sua preparação para a Copa do Mundo. E foi perfeita. Ele veio ao Santos, ele mostrou aquilo que não estava desenvolvendo lá. Por quê? Porque aqui é diferente, é a sua casa, é o conforto, é o carinho, é o amor que existe de uma relação. E isso faz qualquer profissional se sentir não apenas melhor, mas trabalhar melhor, produzir melhor. Não que ele não esteja lá, mas é diferente ele estando aqui no Santos e estando no Brasil. É o meu pensamento. Eu acho que não ao Santos apenas, ao atleta e para o futebol brasileiro, seria fundamental o retorno para que ele se preparasse visando a participação nas eliminatórias, ajudar o Brasil e automaticamente se preparar melhor para a Copa. Muito bem, Denilson Show. Que bom poder falar com você, presidente. Parabéns pela conquista aí do título da Série B. Também, colocou Denilson. O Santos no lugar que o Santos nunca deveria ter saído. Meu pai agradece demais, né? Que meu pai é um santista fanático, então obrigado por ter dado essa alegria pro meu pai. A gente tem falado muito aqui dessa pressão que o Carille sofreu no cargo. Em qual momento, ou que você achou junto com a tua gestão, mais complicado aí da Série B? Porque teve a lesão do João Paulo, que é a grande referência do time, acabou machucando, ficando fora. Essa relação torcida-time, que em algum momento também ficou balançada. Qual foi o momento mais delicado aí, na tua visão, nessa Série B, presidente? Denilson, também um abraço ao seu pai, todos os santistas, eu acho que de todas as gerações. Eu disse isso ontem na coletiva, né, Nivaldo? Porque a gente não imagina a nova geração. Nós conhecemos hoje uma dura realidade que é disputar uma Série B.
Mas as crianças, os adolescentes, que há muito tempo não viram o Santos ser campeão e agora neste ano estão gritando é campeão, tem um fator positivo dentro desse processo também. Então, isso faz parte de um contexto onde futuramente nós já entramos e demos mostras de que o Santos foi finalista do Campeonato Paulista, então a nossa estrutura ela está sempre preparada visando as grandes disputas, as grandes finais e igualmente ontem finalizada com a entrega do troféu e das medalhas. Então isso são fatores positivos que não apenas recolocam o Santos no patamar da Série A, fundamental, importante, que era o objetivo da temporada, mas ao mesmo tempo dá essa expectativa de alegria, do resgate da autoestima do torcedor, mesmo através de um título que a gente não queria de uma Série B, mas era uma obrigação nós irmos bem, o acesso e o título, graças a Deus alcançado. Mas dentro desse transcurso, nós tivemos de fato as 4 derrotas consecutivas, difíceis, né, porque houve uma pressão grande. Depois um jogo, vocês devem lembrar, contra a Ponte Preta, o Santos atuava com 11 jogadores, em casa contra a Ponte Preta com 10 jogadores, ganhando de 2-0 e a Ponte Preta no segundo tempo empatou o jogo para 2-2. Ali também foi um jogo difícil. E acredito que outro fator muito complicado dessa relação do Fábio com a torcida foi aquele episódio envolvendo uma possível proposta de outros clubes, onde tiveram algumas, onde ele fez uma manifestação mais contundente, olha, recebi a proposta de A, B, C, não quero, rejeitei, vou ficar no Santos. E a do Corinthians, especialmente, que acredito que nem sei se ela de fato aconteceu, se houve uma proposta concreta, mas as suas manifestações e entrevistas, elas não foram tão positivas no intuito de se criar uma relação boa entre ele e a nossa torcida. Então, eu acho que esses 3 fatores são fatores assim que pesam bastante nessa relação do Fábio com a torcida. E a gente vê que na Série B engraçado não, é terrível, porque 3 clubes paulistas caíram para a Série C. O Santos já confirmou em contrapartida o acesso para a Série A, já está garantido na elite. E Mirassol e Novo Horizontino podem subir. Então, o futebol paulista também muito de olho. E eu tenho uma dúvida aqui, na sua opinião, acompanhando a competição ao longo de toda a temporada, quem ficaria com essa última vaga pensando que Novo Horizontino e Mirassol podem subir? Ceará ou Sport, hein, presidente? Que coisa, né, Renata? Ninguém imaginava o Ceará, o Goiás. O Goiás também teve uma participação nessas últimas rodadas de vitórias, chegou no bloco de cima, então são partidas decisivas. Quem imaginava que ontem também o próprio CRB colocou essa água no chope, né? Porque quando se cria, o Denilson sabe, já teve essa participação em campo. Ontem mesmo a CBF planejando, programando essa estrutura, essa entrega dos troféus, das medalhas, do troféu e das medalhas. Então, isso mexe demais, né? Nós falamos bastante com a comissão técnica para evitar essa euforia, essa situação toda com vistas ao que aconteceu ontem aqui contra o CRB, mas era o CRB lutando para sair da zona de rebaixamento e o Santos já talvez imaginando em receber o seu troféu, as suas medalhas. Realmente uma festa linda, a gente mostrando a volta da camisa 10 no minuto 10 do Pelé, até depois ao final do jogo cumprimentei o árbitro da partida antes da entrega do troféu, e o árbitro emocionado também disse que tinha sentido uma vibração, uma energia que é uma coisa assim inexplicável, né? Uma coisa tão bonita que acontece no Santos e na Vila. Então, uma festa linda poderia ser coroada com uma vitória, mas o importante é a meta alcançada. Decilo, sua pergunta. Eu queria abordar 2 questões rápidas. Houve a notícia de uma possível reunião com o pai do Neymar essa semana com o presidente do Santos. Não sei se o senhor pode confirmar isso ou não. Já te respondo que não houve, não há nenhuma programação. Nada. É que houve uma renovação do contrato do Cauã,
do Cauã Basílio, que é um menino, ontem mesmo eu comentei sobre isso. E o Cauã tem os representantes dele ligados também ao próprio Neymar, ao staff do Neymar. Então, existem alguns comentários que agora se relacionam um ou outro assunto, mas não há nada que esteja... Nós conversamos sobre a renovação do menino, mas não há nada relacionado sobre o filho dele. ao Júnior. Pelo menos por enquanto. Presidente, em 2025, o Santos vai jogar aqui na Vila ou vai jogar fora da Vila? Vai ter a obra? Vai ter a construção do novo estádio? O Santos pretende continuar jogando as suas partidas na Vila ou também, como fizemos em 2024, atuando em outros estádios, principalmente na capital. Nós dependemos da conclusão das obras do Mercado Livre Pacaembu, né, que estão próximas de ocorrer. Nós não temos ainda a oficialização do término das obras. Existe uma expectativa, mais uma vez, para a Copa São Paulo de 2025. Isso também depende, porque o Santos só poderá, de fato, colocar em prática a demolição da Vila Belmiro para a nova arena, tendo um estádio. E o estádio escolhido, no caso, não apenas para alguns jogos, mas aí já com a nova arena sendo construída, seria em São Paulo, Pacaembu. É isso, Renata. Conversamos aqui com o presidente Marcelo Teixeira, atendendo a gente gentilmente aqui. Olha, eu só posso agradecer, e eu sei que ele passou uma temporada intensa, superou a segunda divisão, retornou com brilho, com garra, com boas perspectivas, e tenho certeza que 2025 será um ano muito mais positivo para o Santos. Parabéns pela trajetória, pela campanha, por segurar os problemas, organizar tudo e culminar toda essa história no título da Série B e no retorno ao futebol principal do Brasil. Presidente, muito obrigada sempre pela consideração com o Jogo Aberto. Nós agradecemos demais. Eu que agradeço, Renata. Estamos à disposição. Um beijo a você, ao Denilson, ao Nivaldo que está aqui próximo e a todos que acompanham o Jogo Aberto. Muito obrigado. Show de bola. Comemore muito e trabalho, né, presidente, como sempre. Bom, olha só, já notícias do Palmeiras. Dedê, falamos com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que está num processo de reeleição. Ela quer Abel Ferreira até o final de 2027. É meta prioritária. Coisa linda, Helena. Tá com os pacotes, hein, fia? A matemática do final de semana palmeirense olhou para o futuro. 5 jogos para tentar o tricampeonato brasileiro consecutivo. 4 pontos de diferença para o Botafogo. No domingo, foram 2 horas de trabalho na academia de futebol, com foco nas finalizações. O quesito tem sido o principal assunto do Palmeiras e, apesar disso, é o melhor ataque do Brasileirão. Mas cria muito mais do que converte. Na última partida contra o Grêmio, a memória de 35 chutes e só um gol. Mas este não é o único problema que o técnico Abel Ferreira tem que lidar na semana antes do jogo contra o Bahia, quarta-feira. Palmeiras vai ter muitos desfalques. Gustavo Gomes ainda atua pela seleção paraguaia e dificilmente ficará à disposição a tempo. Além dele, Mike, Richard Rizzo e Estevão, suspensos, estão fora. Os substitutos no time titular devem ser definidos aqui na academia de futebol, no último treinamento antes da viagem a Salvador. Na zaga não tem muita dúvida. Vitor Reis, com boa participação na temporada, deve formar dupla com Murilo. No meio-campo, Abel Ferreira pode optar por recolocar Zé Rafael ou mesmo recuar Veiga para segundo volante. Maurício e Dudu disputam a vaga de Estevão no ataque, setor que ainda pode ter Flaco Lopes ou a surpresa de Rony. Enquanto tenta tudo que pode para conquistar mais um campeonato brasileiro, a diretoria já está com a cabeça também em 2025. Leila Pereira sabe o que Abel quer para a próxima temporada. Mas a expectativa da torcida em ter reforços de peso, os chamados medalhões, não deve se confirmar. Nós temos, o Abel tem as solicitações, né, das posições que ele entende que precisamos reforçar. São muitas? Não, não são muitas. Não são muitas. Não. Mas esquece esses grandes nomes. Grandes nomes nós temos. Grandes nomes são nosso elenco. Não é, um jogador só não resolve. Nós precisamos continuar com um elenco forte, destemido, que não desiste nunca.
Sabe, claro, em alguns pontos nós precisamos reforçar. Mas ainda e nós sem estamos pensar no em mercado. medalhões. Não, sem pensar em medalhões. Sem pensar em medalhões. Apesar disso, a presidente do Palmeiras admite que Gabigol era um objetivo alviverde. Chegamos a negociar. Eu falei isso já na imprensa. Não era um nome que me interessava bastante. Só que demorou muito a negociação. Eu sou uma pessoa muito objetiva, sabe? Não adianta usar o Palmeiras, não é, de trampolim, não é, de valores, não é, para outros clubes. Eu não vou entrar em leilão. Então, quando nós entendemos que a coisa estava se desvirtuando, eu pedi para parar, falei, esquece. Eu achei que ele fosse continuar no Flamengo, tá? Nós propusemos uma assinatura de um pré-contrato, mas só que a coisa ficou se arrastando. E tem nomes que são vetados mesmo sem ter negociação. Alguns até surpreendentes. Não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo... Se o Neymar quiser vir amanhã, não vem. Não vem. Eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide, você vai entrar amanhã. Ele está apto para entrar, sabe? Então, aqui o Palmeiras não é departamento médico. Decisão no Campeonato Brasileiro, reforços para 2025 e a eleição neste domingo, que vai definir se Leila continua até 2027 ou se Savério Orlandi, o candidato da oposição, será o escolhido. O foco principal da mandatária, se reeleita, já está definido. Não tenho dúvida que a minha prioridade, sim. Se eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o Abel ficasse conosco até pelo menos o final do meu segundo mandato, se eu for reeleita. Mas isso eu vou conversar com ele. Eu já falei isso 500 vezes na imprensa, mas nunca falei pessoalmente com ele. Já. Muito bem, Leila Pereira aí batalhando pela questão eleitoral no Palmeiras, já pensando em objetivos, principalmente Abel Ferreira. Vai começar o debate. Antes, você sabe bem, eu levo vocês a sério às vezes. Não sempre. Mas hoje quero mostrar esse debate cheio, pleno, lotado. Cheio, aqui está João Paulo Capelani. Falando em cheio. Como foi bom. Tem um tempinho no Z4, hein, gente? Olha, vai voltar. Tá espreguiçando, tô tranquilinho. Ih, o genérico mineiro sumiu, o que aconteceu? Não cai, secadores. Gente, essa briga aí tá intensa. Agora, quem voltou do sul do país? Chico Garcia. Voltei pra realidade, né? Essa vitória aí me deixou 2 pontos da zona. Um beijo pra minha irmãzinha Nicole, pro meu cunhado Gustavo. Final de semana especial, tô de volta aqui. Ê, família cheia de amor, um beijo pra Nicole também, noiva linda. Agora, João Pedro Sgarbi, aguentar o Capelanes a partir dessa semana não será simples. Não, é difícil, Rê. Um beijo pra você, pra Nicole também, que casou, né, Chico? Oi, Nicole. Calma aí. Não, casou. Beleza. Família linda. Beleza. Os meus amiguinhos também. E é o mais difícil de tudo é aguentar o senhor João Paulo Capelanes em mais uma segunda-feira aqui, ao lado do meu amiguinho, bebê. Olha quem voltou diretamente dos Estados Unidos. Fazendo revelações, já vamos falar sobre isso também. Tá de farol aceso, hein? Tá de farol aceso, hein? Isso é vida, meu querido. É flor da pele. É diferente de você, você é que é demais. mortinho. Tá bem. Nossa, como é Wolverine, né? Mas só arranha também, viu? Você viu como tá mudando o visual, Sgarbi? Irmão, nosso Wolverine só arranha o belisca. Não faz mais nada aqui. Mas estamos aí de volta, feliz da vida. Agora, Dedê, quem está alegre, radiante, feliz? O Denilson tá de boa. O Denilson tá bem, Palmeiras ok, não é São Paulo a mesma coisa, Brasil já não sei. Calma, Nicole, hein? Casou, hein, Nicole? Casou, Nicole. Parabéns. Agora eu diria pra você que o sonho acabou. Faz uns 10 anos, né? Alegria. Um beijo pra Nicole, hein? Quem lembra, hein? A cunhada mais famosa do Brasil. Felicidade. Agora, você tá alegre, soltinho, Dedê. E você, Ronaldão, tudo bem? Tudo bem, eu quero mandar um beijo pra Nicole também, mandar um beijo pro Tree Balls de Minas Gerais.
Everton Guimarães fazendo aniversário hoje. Beijo no seu coração, mamutão. Peraí, o Everton, você falou Everton? O Two Irmãos, de Minas. Tá, mas o Everton, todo mundo sabe, né? Tá numa espécie de ele tá vivo. de resguardo, não é? Olha só! Parabéns, Everton! Comemore, você é um predestinado da vida! E aí, Everton, tudo bem? Que saudade! Olha o tamanho da jaca. Beijo, obrigado a todos. Quis o destino que eu voltasse exatamente no dia do meu aniversário, né? Que eu estivesse dividindo esse momento tão especial com todos vocês. Eu venho de uma cirurgia muito complexa, então já aproveitar para dizer para quem está assistindo aí, cuidem da saúde, não brinquem com hérnias. Eu tinha 3, fui deixando, o negócio complicou tanto que eu precisei fazer uma complexa cirurgia, então não brinquem com isso, procurem seus médicos, cuidem, porque a saúde é o bem mais valioso que temos, né? Então hoje, bem, evoluindo, graças a Deus, a cirurgia, já retomando aqui a capacidade pulmonar para aguentar Capelanes, que ainda está nas minhas mãos, porque embora tenha ganhado de um Atlético que está vivendo o pior momento da temporada, você ainda está nas minhas mãos, sabe por quê? Porque você tem um jogo aqui, daqui a pouco, e que pode ser o jogo que decide a sua vida no ano que vem. Então calma lá. E para aguentar também essa rapaziada aí, que não perde tempo, que sempre pega no meu pé, mas é muito bom estar aqui nesses 10 anos, né? Nesses 10 anos, aliás, 10 não, nesses 11 anos dividindo esses momentos todos com vocês. Então, muitíssimo obrigado pelo carinho e que bom que o destino me reservou essa possibilidade de voltar ao programa exatamente no dia do meu aniversário. Viva meus 50 e viva vocês que dividem já desde 2013 comigo esses 11 aniversários aí. Amo vocês. Meio século de vida, bem vivida, aproveitada, com sucesso, com respeito. Agora, eu vi que a cirurgia, já tô tranquila, porque ele voltou corajoso. O Galo perde pro Furacão, que tava no Z4 e mesmo assim ele volta. Não encontrou mimimi, desculpinha, veio pro programa com tudo mesmo. Agora, deu uma bagunçadinha de novo lá na parte de baixo, hein? Não tava nos meus planos essa vitória. Viu, Grêmio? Não tava Viu, nos meus planos essa vitória. Viu, Grêmio? Viu, Corinthians? Viu, Galo? Tá todo mundo aí. Muita gente pensando, puxa, o Atlético Mineiro tá de olho na Libertadores, mas quer se garantir no Brasileiro, não quer vacilar. E aí perdeu de 1-0, um gol bonito do Coelho, inclusive, que definiu a partida. E o Furacão, que vinha jogando mal, perdeu para o São Paulo, perdendo no final das partidas também, acabou ressurgindo, Capelanes. Que torcida, né, gente? Quando tem torcida que abandona clube, que não acompanha o time, que não faz festa, o Brasil foi apresentado ao pacto. Meu Deus. O pacto é esse aí, que muita gente desvirtuou. Olha isso, que tá fazendo aquilo, tá indo contra a religião. Você não tava criticando o Lúcio? Calma, menina, vamos lá, cara. Segura que a carroça. Puxa aqui, a rédea curta. O negócio é o seguinte. Tá no inferno, abraço capeta. Nesse caso, abraço pacto, né? Mas o meu ponto é o seguinte, o Atlético fez um jogo de manual. O Atlético amassou o Genérico Mineiro. A verdade é essa aí. Quem assistiu o jogo, 1-0 foi um resultado mentiroso. É que o Atlético, infelizmente, eu gosto muito dele como pessoa, mas... Ai, Pablo! Não tem como perder os gols que você perde, meu garoto. 3 gols aqui que é o gordinho. Pena que o Mastriani passou por cirurgia, né? Porque é um jogador que ajudaria muito agora. Exato, mas assim, o Atlético neutralizou o Atlético Mineiro de uma forma que o Galo não conseguiu trabalhar. É um samba enredo, tá achando carnaval já no ano que vem, um samba enredo de uma nota só. Não consegue trabalhar a jogada, é só bomba na área. E o próprio Milito, na entrevista coletiva, deixou bem claro a preocupação, porque tecnicamente está em crise o Galo. Às vésperas de uma decisão, 12 dias para a final da Libertadores. E o Atlético Paranaense, da sua grandeza, do seu tamanho, com a sua torcida maravilhosa, apesar do Lúcio, não cai. E vou falar, viu? Pega a vaga na pré-Libertadores se não abrir o olho, rapaziada aí, viu? Só depois me cobra. Você já viu isso, D? Quem sai do Z4 e fica empolgado. Eu tava aqui com o Lista, eu falei, mano, ele tá indo bem, né? Mas não adianta, ele tá indo bem. Analisou bem o jogo, aí a tal da pressa, aí você já quebrou. Pai, derrapou. Tá indo bem, irmão. Ele realmente falou pré-Libertadores, foi isso que eu escutei? Eu ouvi isso. Se ele falasse Sul-Americana, tudo bem, eu falaria, bom, Sul-Americana. Acho que a gente tá em agosto ainda. O campeonato termina semana que vem. Eu tô analisando a tabela. Ai, Pablo,
estava bem. Isso, então vem cá, o próximo jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense em casa. Vai perder. De Penélope perdeu pro Vitória em casa. Tudo bem, mas aí era uma outra resenha. Agora a gente acertou a casa aí, o pacto deu certo. Atlético Goianiense, Bahia fora de casa, Bragantino em casa. O quê? É pré-Libertadores. Se não pegar uma vaga direta ainda, hein? Se não pegar uma vaga Bragantino. Olha, todo programa ele chama pro delírio, não é? Porque é assim, vai com calma, vai na humildade. Aprende com o Dedê e também com o Sgarbi. A gente faz uma pausa, tem aquele recadinho e seguimos o... Pintou o campeão. Tá, chegamos. Aparecemos. Quero falar mais de Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, porque muita gente, apesar do jogo ter sido num sábado, meio escondido, muita gente estava de olho nesse resultado. É super importante. Agora, Everton Guimarães, de verdade, como é que foi dar uma crise psicológica, mental, emocional no Atlético agora, há poucos dias da Libertadores, da final de um título que ainda é possível para o Atlético Mineiro? Então, Renata, é uma pergunta que ninguém consegue responder. A conclusão que eu chego é a seguinte: o Milito tem usado do elenco todo, rodado mais 13, 14 jogadores. E eu acho que isso tem desgastado. Se nós fizermos uma conta básica, nós vamos chegar ao seguinte número: o Atlético será, ao final da temporada, o time que mais vai jogar no Campeonato Brasileiro. Por quê? Chegou à final e ganhou o Campeonato Mineiro, joga assim como todos os outros, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, chegou à final da Copa do Brasil e está na final da Copa Libertadores. E se ganha a Copa Libertadores, não vai para o Mundial. Então, assim, o Atlético, ao final da temporada, pode chegar a 77 jogos. Nos últimos 30 dias, o Atlético fez 10 jogos, e isso desgasta um time que já não é muito físico. O Atlético tem problemas porque não é um time muito físico. E tem uma linha de frente que não é das melhores para marcar saída de bola do adversário, para ficar correndo atrás de jogador adversário. Então, sobrecarrega demais um setor que o Atlético também tem problemas. Até pouco tempo, o Atlético questionava o Fausto Vera e tinha como volantes ali Otávio e Alan Franco, por exemplo. E daqui a pouco o Otávio vai para o banco, o Fausto Vera cresce, mas ainda assim não adianta nada. Olha, Everton, não é fácil, porque realmente a Copa do Brasil, o título do Flamengo, o Flamengo ainda joga com o meu Inter ainda. Vou ter que me preparar para isso. Voltamos. De volta com o Jogo Aberto, seguiremos aqui no debate para falar do Corinthians. O Alberto, que esteve aqui na Band no apito final e foi às lágrimas depois de tanta pressão. Nada como um dia após o outro. Depois de passar quase todo o Campeonato Brasileiro flertando com o rebaixamento, 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas e o sonho de uma vaga na pré-Libertadores ainda vivo. Você já entra aqui e você sabe que está jogando com a história de um time que tem muita história. Porque, ao fim e ao cabo, a gente intenta fazer a 40 milhões de pessoas felizes. E isso acho que é o mais gratificante, saber que está e você joga com esse sentimento. Uma responsabilidade tanto que a família Dias assumiu quando o Timão vivia um dos piores momentos da temporada. Você já sabe que o Corinthians é grande, mas quando chega aqui, a pressão, a torcida, todo o que é CT, aí toma realmente conta do que é Corinthians. Pai e filho têm contrato até dezembro de 2025. Os dois revelaram recentemente que recusaram uma oferta da seleção saudita para seguir no Corinthians. A diretoria desconversou sobre a situação. Para mim é uma surpresa também, mas eu acho que eles, como um grande profissional, estão no mercado e o Corinthians, como eu sempre disse, o Corinthians é uma das maiores vitrines do mundo. Fato é que após altos e baixos, o destino de Emiliano e Ramon Dias será definido após as últimas 5 rodadas do Brasileirão. E o próximo desafio na quarta-feira em casa contra o Cruzeiro, adversário direto para seguir o sonho de uma vaga na competição continental, pode ser o termômetro. Deus quiser que a gente pode fazer um bom jogo, que o time está em uma alçada muito grande, está muito mais leve, começou a estar um pouco mais maduro também, que você, para ter um time maduro, tem que passar por momentos de sofrimento, e acho que o time está chegando
al momento justo, en el momento que a gente tenía que llegar, que era la recta final. Ainda restam 5 jogos para o 2024 do Timão terminar. E os planos para o ano que vem ainda são incertos, assim como o futuro de um dos personagens da temporada. Do inferno ao céu, assim como o Timão, Yuri Alberto se reinventou em 2024. Yuri Alberto pro Corinthians para empatar o jogo! Com um contrato até 2027 e uma multa de R$500 milhões, o Camisa 9 falou sobre o futuro e revelou seu desejo ao programa Apito Final. Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit lá e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. E eu tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, a gente está aberto. Prioridade Inglaterra. Prioridade Inglaterra. Yuri é um dos nomes da retomada corintiana ao lado de Garro e Memphis Depay. O holandês, aliás, deve receber a visita do técnico da Holanda a convite do Corinthians para assistir a uma partida do Timão. A ideia é ajudar o atacante na convocação para a seleção da Laranja Mecânica e, de quebra, apresentar ao treinador o futebol brasileiro. Quem sabe ele verá o Corinthians em sua melhor forma com a dupla Memphis e Yuri Alberto? Hoje o Camisa 9 tem 26 gols, momento bem diferente do que viveu no início da temporada antes da chegada de Depay. Durante os aquecimentos, assim, quando eu errava um gol, cara, a torcida já começava a vaiar no aquecimento. E como é que eu preparava minha cabeça para na hora que eu tiver um lance parecido daqueles no jogo? O dia que meu pai me abordou no carro, falou assim, e aí, o que você acha da gente buscar alguma ajuda, um psicólogo, uma terapeuta? E, cara, não me arrependo de ter feito isso. O desabafo de quem viveu um período de críticas e lágrimas. Até me emociono porque... Não, fica cegado, filho. Não. Tranquilo. Imagina. Tá na paz. Tranquilo. Só agradecer a eles por essa batalha. E graças a Deus a gente tá vencendo e só agradecer a todo mundo mesmo, meus companheiros também que diariamente, mesmo eu treinando mal, nos momentos difíceis eu chegava para trabalhar e não via a hora de ir para casa de novo. Assim como no ano do Corinthians, nada como um dia após o outro. Yuri Alberto saiu mal demais da mão do Everton. Gente, na verdade tem uma coisa muito mais importante que é chamada saúde mental. Muitas vezes você olha somente para outros aspectos e esquece que a cabeça comanda tudo. O cérebro precisa ser organizado, você precisa estar em paz, você precisa ter confiança para exercer qualquer atividade. E quando se fala num jogador de futebol de elite, como é o caso do Yuri Alberto, com um salário alto, jogando num dos maiores clubes do Brasil e do mundo, você não tem a noção do quanto uma pressão, ele tem 23 anos, é um jovem ainda, isso pode acabar com uma carreira, isso pode ser pesado. E o que me chamava a atenção na época das críticas, eu nem vou contestar as críticas, cada um sabe o que está falando, e isso é uma coisa bastante particular, não é? As pessoas podem aprovar, reprovar, contestar, gostar ou não. Agora, o que eu acho é que quando você critica alguém, quando você pressiona alguém, você não tem noção do quanto isso está abalando aquela pessoa, o quanto ela fica impedida até de exercer uma profissão. Aconteceu com o Yuri Alberto, que tropeçava na bola, que era vaiado, que foi chamado de burro por um treinador na frente de todas as câmeras. Aconteceu muita coisa com o Yuri e ele deu a volta por cima. E ele deu a volta por cima porque ele procurou ajuda, porque ele tentou resgatar aquele futebol que nós vimos em muitas oportunidades. O Yuri não está nem começando a carreira, na minha opinião. Ele tem muita estrada pela frente. Pode jogar no exterior, pode ter uma carreira longa no Corinthians. E é muito legal de você saber que uma pessoa superou, porque ele superou. É isso. Então, Ronaldo, você sabe que no Corinthians, melhor do que ninguém aqui, o que é jogar no Corinthians, passar por fases boas ou ruins, é um clube de massa, é um clube que demanda muito marketing, espaço, tem uma projeção como poucos, e aconteceu com o Yuri. Agora, ele tá dando a volta por cima, tomara que siga assim. E a pressão que vive o ser humano, né? Muita gente só presta atenção no salário, né? O status, salário, mas o que o cara passa no dia a dia. E ele demonstrou isso. Ele demonstrou ter uma sensibilidade, um amor à carreira.
Isso é importante também, independente do salário que você recebe, da instituição que você põe a camisa. Lógico que ele está colocando a camisa do Corinthians, uma camisa pesadíssima, mas o profissional que ele mostrou ser e o ser humano também. Porque esse lado que ele demonstrou pra gente, pouca gente consegue ver, porque eles também não dão entrevista, não falam muito, e eles sofrem praticamente que calados, e a partir do momento que ele procura uma ajuda, isso é importante para todos também. Hoje, que o pessoal que está vendo a gente aqui, você que tem algum problema nesse tipo, passando por pressões e mais pressões, procure um profissional, sim, vai ajudar e vai ajudar muito. E o Yuri teve esse caminho brilhante, pensado pelo staff dele. É o staff que pensa nele, o pai dele, a mãe dele, a família, vão falar. Muitas vezes a molecada com essa idade não escuta muito, a molecada de hoje em dia não escuta muito, meu pai, minha mãe, mas ele teve esse dom também de escutar na profissão que ele está. Então, parabéns a você, Yuri. Parabéns ao craque Neto, que chorou, estragou a cena aí. Mas, pelo menos, o Yuri foi um choro gostoso que a gente viu aqui, de um cara desabafando e crescendo na profissão. É isso que é legal. E Chico, agora o momento é de jogar futebol, continuar fazendo gol, se apresentando, porque o jogador, eu nem falo do Yuri, mas o jogador, quando ele está numa fase ruim, ele se esconde da partida. Ele não se apresenta, ele tem maneiras de, no campo, não ser tão notado, porque ele tem medo de errar. Então, isso com o Yuri, nesse momento, pelo menos, dá para ver que ele resgatou um futebol muito efetivo, competente e ofensivo. Vai minando a confiança, o cara não consegue fazer mais nada, isso serve para a vida, né? O Yuri, ele vestir a 9 do Corinthians é uma pressão gigantesca, ainda mais para um jovem. Também, Chico. A 1, a 2, a 9, 3, a 4. Meu Deus! O Ronaldo sabe bem. O Yuri, quando ele fez aquela parceria com o Roger Guedes, funcionou bem, ele estava legal, o time estava funcionando. Quando o Roger sai, parece que o holofote vai sobre ele, né? A responsabilidade. E como a gente vive num país muito desigual, as pessoas olham para o jogador de futebol que ganha bem e entendem que ele tem que ser uma máquina, ele tem que correr 90 minutos sem cansar, ele não pode sofrer, ele não pode ter problemas, porque ele ganha muito bem. Então, as pessoas atrelam muitas vezes a solução de tudo ao dinheiro. E essa é uma questão muito mais complexa, muito mais complicada de um cara que dedicou desde sempre a vida ao futebol, né? Tá ainda começando a carreira e recebe uma pressão de não conseguir olhar para a filha quando chega em casa, de não conseguir exercer a sua profissão. Então, assim, tem muito mais coisas envolvidas. Então, felizmente, parabéns pela resiliência dele. Porque, assim, o Yuri nunca deixou de correr, nunca deixou de se entregar, nunca bloqueou comentários no seu Instagram, nunca. Ele nunca deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer. E foi muito tempo, tá? Foi assim, eu acho que mais de um ano. Ele passou o ano inteiro passado sofrendo. Esse ano, primeiro semestre, a coisa também não aconteceu. Ele continuou, quase saiu para uma proposta na metade do ano, mas perseguiu e está aí, que ele consiga realmente... Até porque o time hoje está colaborando e ele está muito bem. Sgarbi, você que é tão jovem quanto o Yuri Alberto, como é que você vê uma situação dessa, não só pensando no Yuri, mas acho que é um exemplo de um jogador que está num grande clube, bem-sucedido e que é pressionado? Uma geração, no modo geral, que tem um problema grande, que é o celular, muitas vezes, né? O celular, lógico, que é uma ferramenta legal para trabalho, para tudo. Só que se você para ler as coisas que você recebe muitas vezes no celular, você sendo uma figura pública, sua cabeça fica louca. Você ganhando... haters. Você ganhando 1 milhão e poucos reais, como é o caso do Yuri, ou você ganhando um salário baixo, enfim, que seja. Então, claro que existe esse problema. Mais uma vez, o que eu já falei aqui, o Yuri sabe que jogando no Corinthians, a pressão é muito grande. E você tem que desempenhar, tem que performar. Só que você vê essa entrevista dele, você para pensar várias coisas, né, Rê? Porque que volta por cima bonita que ele tá dando. Era um cara que você para ver nos problemas, assim, o Chico foi perfeito. Foi um grande tempo que o Yuri passou, tomando porrada, críticas, enfim, virando meme. E aí você para pensar, talvez, na forma até de criticar, na forma, porque ele fala, chegava em casa e não conseguia ver minha filha. Com toda a humildade do mundo ele falando isso. Então, para mim, é um cara que essa volta por cima eu acho bonito de ver no futebol. O futebol pode proporcionar voltas por cima como essa. E muito bacana a entrevista do Yuri, cara. Desejo cada vez mais sucesso para ele, porque parece ser um cara espetacular. Vamos falar mais sobre essa questão mental mesmo no futebol, essa questão das críticas, da mídia, enfim. Agora, Chico Garcia tem outros problemas também na vida. É isso mesmo, você aí. Direto para o YouTube, seguimos o Papo do Debate por lá. Denilson Show. Pois é, a gente agora está falando especificamente do Yuri Alberto, que talvez tenha sido o jogador mais contestado do Corinthians esse primeiro semestre, combinando com esse período de zona do rebaixamento. O Corinthians ficou 20 rodadas no Z4, não é? E o Yuri foi o alvo, virou o perseguido, aquele que todo mundo culpava. E agora? É porque é o cara do gol, né, Loirão? O time, quando tá vivendo uma situação delicada, não consegue vencer
e o 9 não tá fazendo gol, que ele jogou muito tempo como 9, como referência lá, e eu sempre achei que ele tinha que jogar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de mobilidade, com um pouquinho mais de liberdade. Aí a chegada do Depay fez com que ele tivesse um pouquinho mais dessa liberdade, a evolução do Garro também nessa reta final, que foi um jogador que oscilou, natural a oscilação, mas ele voltou a jogar bem nesse final. Enquanto a gente estava falando aqui sobre essa questão mental, emocional do Yuri Alberto, eu lembrei da declaração do Cássio. A gente está falando de um jogador jovem, de 23 anos, que acusou esse problema emocional por causa da pressão que ele sofreu durante essa temporada. O Cássio, já um jogador experiente, que conhece muito bem a história do Corinthians, conhece como ninguém como é jogar com a camisa do Corinthians, e ele, na saída de um jogo, falou sobre isso. Parece que tudo é minha culpa. O time ganha é minha culpa, o time perde é minha culpa. E ali ficou muito explícita assim, essa questão emocional dentro do futebol. Agora, Capela, a gente vê que o Corinthians tem outros líderes também, tem jogadores mais experientes. O Cássio não aguentou a pressão. Quando veio a proposta do Cruzeiro, ela foi excelente em todos os aspectos, ele foi embora. O Yuri foi ficando e não tinha outro caminho. Ou era melhorar, reverter, ou era sair do Corinthians. E eu fui prestando atenção no seu comentário que você falou sobre a importância do aspecto emocional, não só no futebol, mas na vida. E aí eu paro para pensar que tem clube grande que não tem um profissional capacitado para poder tratar. Vou dar um exemplo. São Paulo, no departamento profissional, não tem um psicólogo. Tem na categoria de base, não tem no profissional. E a gente vê esse depoimento do Yuri Alberto. Oi, certeza. Tinha uma que foi pro Corinthians, né? Certeza. No departamento profissional não tem mais. Não repuseram? Ainda não. A informação que eu tenho é que não. Bom, o Inter, eu sei que o Inter até início desse ano passado, não tinha também. Isso, gente. Hoje tem. Hoje tem. Fundamental, ainda mais. Pelo amor de Deus. Até porque se o atleta quiser utilizar, ele utiliza. Se não quiser, eu acho que não tem que ser obrigatório. Isso. Acho que é uma decisão de cada um. Mas tem que ter à disposição alguém. Exatamente. E aí você pega essa declaração. Ó, eu falei aqui, eu não vou ser oportunista agora, tá? Eu falei aqui que o Yuri Alberto estaria na Copa do Mundo e poderia ser o 9 do Hexa. Ele tomou muita pancada e eu acho que as críticas, eu acho que você também pode virar o fio. Eu acho que muitas críticas foram justas em determinados momentos. Ele tropeçava na bola, estava em jejum, não estava legal, amargou um pouco o banco de reservas do Corinthians e tal, mas deu a volta por cima. O que o Chico falou aqui, eu assino embaixo. Nunca deixou de correr, de se esforçar, de colocar a cara a tapa. E eu ainda acredito muito no potencial desse jogador. E realmente acredito que hoje ele poderia minimamente ser testado na seleção brasileira. Porque ele não deve nada aos jogadores que estão sendo convocados lá. E o Roberto e o Igor Jesus, o que o Igor Jesus mostrou tão diferente do que o Roberto não tem mostrado no futebol brasileiro? O Yuri merece uma chance na minha avaliação. Ulisses, você já mudou de ideia sobre o Yuri? Você acha que ele resgatou o bom futebol ou ainda está no processo? Não, resgatou o bom futebol. Boa tarde, Ulisses. E a gente Boa cobra. Bom ter não você tem no problema, programa. eu estou cansadão e a Renata está me poupando, tá certo ela. A gente cobra de quem pode dar retorno, Renata. Ninguém cobra. Eu nunca fui um cara crítico daquele jogador que eu sei que ele não vai fazer mais do que aquilo. Tio, vai dormir, irmão. É brincadeira, vai dormir, é brincadeira. Vai dormir, irmão. Então, você, por exemplo, o Rony. O Rony foi um cara também massacrado em algum momento no Palmeiras. Perdia gols, aquela coisa toda. Levou 12 jogos para fazer o primeiro gol no Palmeiras. E a gente brincava, porque ele veio do Atlético Paranaense, não fazia gol, e a gente brincava, vai treinar, vai chutar, vai bater nessa bola direito, vai fazer um paredão. Alguma coisa você tem que fazer, que não é normal. O Yuri, é isso aí. O que aconteceu? Primeiro, o Yuri estava na posição errada, que não é a posição dele. Centroavante ele nunca jogou. Ele joga aberto. No Inter ele jogava de 9. Sim, mas não estava funcionando. 9-9-9. Sim, 9-9-9, porque ele tinha dois jogadores que se aproximavam e ele mudava de posição. Se você analisar o Yuri no Internacional, ele tinha uma postura diferente com companheiros que ajudavam muito. Internacional, hein? Bem, você lembrou muito bem o Internacional. O Internacional, respeita o Internacional. Sim, eu vi o senhor de camisa, com a camisa agora do é de verdade. Respeita. Com a camisa do Inter. Respeita o Internacional. Eu vi o senhor com a camisa do Inter. Agora tem aquele recadinho do D pra gente seguir aqui no debate. Estávamos falando de Yuri Alberto, tem Brasileirão voltando, Seleção, Santos, Dedê. Esse gordinho. Ai, esse gordinho.
Agora vamos falar do Santos, que subiu para a Série A, finalmente conquistou o objetivo. O Peixe está de volta à elite capelã. Eu amo o Santos, cara. Eu sou santista. Eu tenho um quê de santista? Meu Deus eu do sempre céu. falei isso, cara. Eu realmente tenho uma adoração pelo Santos. E o meu ponto de vista aqui, independentemente, eu sei que o torcedor não quer homenagem, não quer alegria, não quer festa com o time da Série B, mas eu acho que o Santos tem que minimamente entender o momento péssimo que passou na sua história, retorna à elite do futebol nacional e agora eu entendo o seguinte, eu acho que se o Santos fizer de 8 a 10 contratações, eu acho que é mais ou menos isso que o Santos precisa para a próxima temporada. 4 ou 15 jogadores, aí 8 a 10 contratações. Pode resolver. Eu fiz essa análise, eu peguei o plantel inteiro e falei o seguinte, cara, na minha avaliação, o Santos vai jogar a Copa do Brasil, pessoal. O Santos vai jogar Série A. Vai investir, o Santos vai jogar Paulistão. Vai investir. Agora, o que eu penso? O Santos tem que focar totalmente os esforços para trazer o Neymar. Você traz o Neymar, você traz dinheiro. Você traz o Neymar, você traz marca. Você traz o Neymar, você traz visibilidade. Eu só queria falar uma coisa aqui. Não, cara, vai ser o primeiro caso de jogador SAF no futebol brasileiro, que entra para fazer outro tipo de negociação. E eu só queria dar uma última sublinhada para falar o seguinte. Santistas, moradores da cidade de Santos, eu amo a cidade. Canal 2, um beijo pra Redinha aí, que eu adoro jogar um futebol com a rapaziada. O Santos Futebol Clube ficou gigante pro tamanho da cidade de Santos. Santos precisa de um estádio mais próximo de São Paulo, para não poder jogar mais para 4, 5, 10 mil torcedores. O Santos é do Brasil, o Santos é do mundo. Precisa jogar para 30, 40 mil e não ficar atrás dos clubes com grandes arenas aqui, no meu ponto de vista. Tá esperando pelo Pacaembu também, né? Pois é. E já há um ano já era pra estar pronto agora. A casa dele. Todo mundo hoje é aniversário do Everton e o Jogo Aberto faz aquela homenagem especial pra ele. Dentadura, hein, pai? Trocou o teclado, hein? Isso aqui é do Milito. Olha o Zubelova. Ficar no comando do Gavião. Entendeu? Você tá me imitando. Tirar o Luxo Flávio. O exercício mais clássico da vida. E quem entrou pelo cano? Quem entrou pelo cano? Aqui está. Ronaldo entrou pelo cano. Olha, pra gente finalizar, até porque o Galo não deu presente pro Everton. É verdade. Mas pra gente finalizar o programa hoje, vejam como nada como um dia após o outro. Vai, Se gordinho. liguem. Vai, Ulisses, vai. Se liguem. Caliente! Vamos! Aí, ó. Aí, ó. Tá? Vai. Caliente! Vamos! Aí, ó. Que cara puxa saco! Que cara puxa saco! Cara puxa saco! Que cara puxa saco! Meu Deus do céu! Eu não pedi nada, eu fiquei completamente surpresa, chocada. Caramba. Falei pra ele, mas eu posso até postar isso, pode postar, e assim foi. Vai sair de marca se cair na Libertadores. Vai sair de marca se cair na Libertadores. Vai aqui De preferência, sai numa marca bem longe da minha. Vai sair juntinho! Eu te entendi, marca de casal, esse Muito bem, acharam uma camisa especial, hein, mano? Não era camisa de força. Obrigada, Ulisses. Do Dali, pô. Camisa do Dali. Beijo, Everton Guimarães, comemore seu aniversário. Neto tá chegando com os olhos da bola.